Eu nunca dei muita importância para ligações perdidas, principalmente durante a madrugada. Sempre achei que, se fosse realmente urgente, a pessoa insistiria ou deixaria uma mensagem. Mas naquela noite em que meu celular vibrou às 2h13 da manhã, eu soube, antes mesmo de olhar a tela, que alguma coisa estava fora do lugar. Era como se o toque tivesse atravessado o silêncio com uma precisão fria demais, como se tivesse sido planejado. O quarto inteiro pareceu encolher quando o aparelho brilhou na escuridão, iluminando metade da parede. Eu estava meio acordado, meio dormindo, e por isso minha primeira reação foi só virar de lado e tentar ignorar. Mas meu corpo se recusava a relaxar. Era como se eu tivesse sido puxado para fora de um sonho e colocado no centro de algum tipo de alerta que eu não entendia. Quando finalmente estiquei a mão e virei o celular, meu coração parou por um instante. O nome na tela parecia uma piada cruel, algo impossível, uma dobra na realidade. Leonardo. Era impossível. Meu melhor amigo tinha morrido em 2019. Eu mesmo identifiquei o corpo. Eu mesmo fui um dos que carregaram o caixão. E mesmo assim, ali estava o nome dele, piscando na tela como se pedisse pressa, como se me chamasse, como se estivesse vivo. Não atendi. Meu braço congelou no ar por um segundo e quando recuou, quase deixei o celular cair no chão. A ligação caiu sozinha e o quarto voltou a ficar escuro, mas meu coração não desacelerou. Eu fiquei sentado na cama por vários minutos, sentindo uma pressão estranha atrás dos olhos, como se eu estivesse lutando contra uma verdade que tentava entrar à força. Eu peguei o celular novamente, hesitei e abri o registro de chamadas. Leonardo, 2h13, chamada recebida. Não era engano, não era trote, não era alguém com um número parecido, era o número dele. O mesmo que eu tinha evitado apagar da agenda durante anos. O mesmo número que, por algum motivo estranho, eu nunca consegui deletar. Passei o resto da madrugada acordado, sentado, olhando para a parede. Cada minuto parecia se esticar como um fio prestes a romper. Quando finalmente amanheceu, eu estava com os olhos ardendo, a mente pesada. Mas a sensação não era de cansaço, era de espera. Como se algo fosse acontecer, como se aquela ligação tivesse sido só o começo. Eu tentei seguir o dia normalmente, mas tudo parecia surreal. No trabalho, eu me pegava distraído olhando para a tela do computador, sem escutar direito o que as pessoas diziam. Eu sabia que, eventualmente, eu teria que encarar o que aconteceu. Então, na volta para casa, sentei no sofá, respirei fundo e decidi ligar de volta. Queria ouvir a mensagem automática de número inexistente ou fora de área. Queria qualquer explicação racional. Mas quando fiz o gesto de pressionar o ícone verde, minha mão tremeu. Apertei ligar mesmo assim. Chamou uma vez, 2, 3. Na quarta, caiu direto para a caixa postal. E a caixa postal não era uma gravação comum. Era a voz dele. A voz do Leonardo, a mesma gravação que eu lembrava vagamente, mas que eu não ouvia desde antes de 2019. Era impossível que aquela caixa postal ainda existisse. Todas as operadoras apagavam automaticamente mensagens e caixas de voz após meses sem uso. Mas lá estava ela. Oi, aqui é o Léo. Não posso atender agora. Deixa um recado e eu retorno. Eu congelei. A voz dele, clara, natural, familiar. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha inteira. Era como se ele estivesse falando comigo naquele exato momento. Desliguei imediatamente. A partir daquele momento, algo começou a mudar. Eu não sabia explicar, mas parecia que eu estava sendo observado. Cada vez que eu chegava em casa, tinha a impressão de que alguém tinha estado lá antes de mim, embora nada estivesse fora do lugar. Às vezes, à noite, eu acordava com a sensação de que havia alguém no corredor, mas nunca havia som algum. Minha mente tentava racionalizar, mas meu corpo sabia que havia algo profundamente errado. Na noite seguinte, exatamente no mesmo horário da ligação anterior,
Meu celular vibrou às 2h13 da manhã. Eu o atendi sem pensar. Alô? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Do outro lado, silêncio. Nada. Mas não era um silêncio estático. Havia algo ali. Um ruído distante, como vento passando por um microfone. Eu quase desliguei, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi um som fraco, abafado. Não sei se foi uma respiração ou um gemido, mas era humano, era real. E era a voz dele. Eu conhecia aquela respiração. Eu reconheceria em qualquer lugar. Era o Leonardo. Meu coração disparou. Léo? Eu disse antes de conseguir me conter. O som do outro lado ficou mais claro por um breve momento, como se alguém estivesse mexendo o telefone, e então, sem aviso, a ligação caiu. Eu fiquei olhando para o celular como se ele fosse explodir. Senti como se estivesse segurando alguma coisa proibida, algum tipo de comunicação que nunca deveria existir. Por um tempo, não consegui me mover. Quando finalmente consegui levantar, fui até a cozinha beber água e só então percebi que minhas mãos estavam suando frio. A partir daquele momento, eu passei a sentir que a ligação não era sobre saudade, dor ou espiritualidade. Era algo diferente, mais pesado, como se alguém estivesse tentando me envolver em algo que eu não entendia. Na terceira noite, às 2h13 em ponto, o celular vibrou novamente. Eu deixei tocar. Não atendi, não tinha coragem. Mas o telefone não parava. Tocou por 1 minuto inteiro, até que finalmente parou. Aí tocou de novo, e de novo, e de novo. Eu senti a garganta secar. A casa estava completamente silenciosa, e cada toque do celular parecia uma batida na porta do meu próprio peito. Eu tentei desligar o aparelho, mas ele não desligava. A tela piscava, mas não desligava. Era como se estivesse travado em modo de ligação eterna. De então, do nada, parou. Eu joguei o celular no sofá e fiquei olhando para ele de longe, com medo de encostar. Depois de alguns minutos, reuni coragem para pegar o telefone e abrir o registro de chamadas. 3 ligações perdidas, tudo no mesmo horário, todas do mesmo número. O número do Leonardo. Foi aí que perdi o controle. Comecei a pesquisar obsessivamente tudo o que pudesse explicar o que estava acontecendo. Tentava achar casos semelhantes, tentava encontrar falhas técnicas, tentava achar qualquer coisa que me tirasse dessa sensação de que o mundo tinha virado do avesso. Mas quanto mais eu pesquisava, mais impossível tudo ficava. Meu corpo estava pesado, minha mente mais pesada ainda. A exaustão começou a atingir níveis que eu nunca tinha sentido na vida. E então veio a 4ª noite. Desta vez, eu estava acordado antes das 2h13. Eu sabia que ia acontecer novamente. Senti o peito apertado quando o relógio virou. 2h13. O celular vibrou. Mas dessa vez, quando atendi, alguém falou: "Você tá aí?" A voz era dele, a voz do Leonardo. Não havia dúvida, não havia distorção. Era ele. Mas o tom não era natural. Parecia cansado, como se estivesse falando de muito longe, ou como se estivesse lutando contra alguma coisa para conseguir emitir cada palavra. Léo. Minha voz saiu trêmula. Como? Como é possível? Silêncio. Depois um som. Como se ele tentasse respirar fundo. Você precisa me ouvir. Meu coração batia tão rápido que parecia palpitar nos meus ouvidos. Eu tentei falar algo, mas não consegui. Ficamos alguns segundos em silêncio até que ele repetiu: "Eles sabem?" A ligação caiu. Eu joguei o telefone no chão sem perceber. A frase dele continuava repetindo na minha mente: "Eles sabem." Eles quem? O que eles sabiam? E por que ele estava falando comigo? O Leonardo nunca acreditou em coisas sobrenaturais. Ele era uma das pessoas mais céticas que eu conheci. Isso não combinava com ele. Nada disso fazia sentido. Na manhã seguinte,
tomei uma decisão que talvez eu devesse ter tomado antes. Peguei o carro e fui até a antiga casa da mãe dele. Ela se mudou pouco tempo depois da morte do Léo, mas eu não sabia exatamente para onde. Mesmo assim, tentei. Ao chegar na rua, senti um peso no ar, como se a própria rua estivesse diferente. A casa estava fechada, com as janelas cobertas, e parecia abandonada. Toquei a campainha e ninguém atendeu. Bati na porta. Nada. Mas quando estava prestes a ir embora, ouvi um barulho dentro da casa. Um som leve, como passos arrastados. Dona Vera? Eu chamei. Silêncio. Fui embora sentindo que tinha cometido um erro. Como se algo tivesse me observado dentro daquela casa. Algo que não queria que eu estivesse ali. Naquela noite, decidi não dormir. Fiquei sentado no sofá, encarando o celular. 1h50, 1h57, 2h03. Quando chegou 2h13, nada aconteceu. Nenhuma ligação, nenhuma notificação, nada. Pela primeira vez em dias, meu corpo relaxou um pouco. Mas o alívio durou pouco. Às 2h19, 6 minutos depois do horário de sempre, a tela do celular acendeu sozinha. Não vibrou, não tocou, apenas acendeu. Eu peguei o aparelho. Não havia notificações. Nada. Mas quando desbloqueei a tela, o registro de chamadas estava aberto sozinho. E havia uma nova ligação recebida. 2h19. Número desconhecido. Não era o número do Leonardo. Quando cliquei no número, apareceu uma mensagem no topo da tela. Este número não pode ser chamado. Meu corpo inteiro arrepiou. Naquele momento eu entendi que não era apenas sobre o Leonardo. Não era sobre ele tentar falar comigo. Era sobre alguém tentar falar através dele. Como se estivesse usando a identidade de quem eu mais confiava para chegar até mim. E então, como se estivesse sincronizado com minha conclusão, o celular vibrou novamente. Era o número dele. O número do Léo. A tela brilhava como um farol no escuro. Eu atendi. E a voz que falou não era dele. O timbre até lembrava o do Leonardo, mas estava errado, quebrado, como se fosse uma tentativa falha de imitar algo que nunca poderia ser replicado. Era grave demais, rouco demais, e parecia arrastar cada sílaba como se estivesse aprendendo a falar pela primeira vez. Um frio intenso percorreu minha espinha, tão forte que eu senti como se não estivesse mais dentro do meu próprio corpo. "Você demorou para atender", a voz disse. Não era um comentário. Era uma acusação. Eu não consegui responder. Meu cérebro tentava entender, tentava transformar aquele momento em algo lógico, mas tudo parecia deslizar entre minhas mãos como água. A voz continuou. "Ele tentou, mas você não escuta." Eu senti meu coração pulsar com tanta força que por um instante achei que ia desmaiar. Me forcei a dizer alguma coisa. "Quem é você?" Houve um silêncio. Mas não era silêncio puro. Era carregado, respirado. Eu ouvi um ruído, como se alguém estivesse mexendo no telefone ou talvez passando a mão sobre o microfone. E então a voz disse: "Não importa quem eu sou. Importa o que você fez." Eu travei. Minha respiração ficou curta. Uma onda de pânico subiu pelo meu corpo com violência, como se tivesse sido empurrado por dentro. "O que eu fiz?" Minha voz saiu fina, quase infantil. A voz respondeu de imediato: "Você deixou ele morrer." Eu senti um impacto no peito tão forte que por um instante achei que ia desmaiar. Me forcei a dizer alguma coisa. Não, isso não é verdade." Eu disse, mas minha própria voz vacilava. Meu corpo conhecia aquela culpa. Eu carregava silenciosamente desde 2019, enterrada, abafada, trancada num lugar onde eu nunca deixava minha mente entrar. A voz parecia sorrir. Eu não ouvi o sorriso, mas senti. "Você podia ter atendido. Podia ter ido. Podia ter parado ele. Mas não parou." Fechei os olhos, tentando impedir meu corpo de tremer. Eu sabia do que a voz estava falando.
A última vez que eu falei com o Leonardo. Era uma noite normal, em 2019. Ele tinha me ligado 2 vezes. Eu não atendi. Estava cansado, exausto, irritado com a vida e deixei para ligar no dia seguinte. Só que no dia seguinte ele estava morto. A polícia disse que foi acidente, mas eu sempre soube que não era tão simples. Ele estava estranho nas semanas anteriores, nervoso, desconfiado. Eu tentei conversar com ele, mas ele nunca abriu o jogo, e eu nunca pressionei. Talvez eu devesse ter pressionado. Talvez eu devesse ter ido atrás. Talvez eu tivesse salvado ele. Talvez. Por que você está fazendo isso? Eu consegui perguntar. A voz respondeu com uma calma tão artificial que soava ainda mais ameaçadora. Porque agora, eles querem você. Meu corpo congelou. Eles? Minha mente imediatamente voltou ao que o Leonardo, ou o que parecia ser ele, tinha dito na ligação anterior. Eles sabem. A voz repetiu, mais lenta dessa vez. Eles querem você. Quem são eles? Minha pergunta mal conseguiu atravessar o ar. A voz não respondeu. Em vez disso, fez algo ainda pior. Ela riu. Um riso curto, seco, tão desconectado de uma emoção humana que soava como um algoritmo tentando interpretar o humor. A ligação caiu. Eu continuei segurando o telefone na orelha por alguns segundos, paralisado. O silêncio da casa pareceu se expandir até ocupar tudo, até virar uma presença. O ar estava pesado, quase sólido. Coloquei o celular sobre a mesa e fui até a pia beber água, mas minhas mãos tremiam tanto que o copo quase caiu. Passei o resto da madrugada andando pela casa, de um lado para o outro, tentando entender. Depois de algumas horas, eu percebi que eu não ia conseguir seguir com aquela situação sozinho. Eu precisava falar com alguém que conhecia o Leonardo. Alguém que poderia ter visto, ouvido ou percebido alguma coisa que eu não tinha percebido na época. Então decidi procurar a irmã dele. A Júlia sempre foi mais reservada, mas eu sabia que ela ainda morava na mesma cidade. Encontrei o endereço atual dela em um antigo e-mail que o Leonardo tinha me enviado anos antes, contendo contatos importantes para emergências. Nunca imaginei que usaria aquele arquivo naquela circunstância. Quando cheguei na casa dela, ainda era cedo. O bairro estava silencioso, com poucas pessoas na rua. Toquei a campainha 2 vezes e já estava prestes a desistir quando a porta abriu. O rosto da Júlia apareceu, pálido, cansado, como se ela tivesse passado a noite em claro. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela olhou para mim com uma expressão estranha. Você demorou para atender. Como assim também? Eu perguntei, engolindo seco. Ela abriu a porta um pouco mais e me deixou entrar. O interior da casa estava escuro, com as cortinas fechadas e uma bagunça que eu não esperava da Júlia. Papéis no chão, caixas abertas, roupas espalhadas, como se ela tivesse procurado algo desesperadamente. Ela me levou até a sala, onde havia uma mesa coberta de pastas, documentos, fotos, recortes de jornal, um verdadeiro caos investigativo. Você acha que eu fiquei quanto tempo numa boa depois que o Léo morreu? Ela perguntou sem olhar para mim. Você acha que eu aceitei aquilo? Que eu acreditei naquela história mal contada? Claro que não. E eu não fui a única a receber ligações. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Eu senti minhas mãos suarem. Quem mais recebeu? Ela respirou fundo, sentou no sofá e olhou para mim com um olhar que misturava medo e certeza. Eu, meu pai, minha mãe e mais 2 pessoas que ele conhecia do trabalho. Mas com o tempo só eu continuei recebendo. Quando foi a última vez? Ela respondeu imediatamente. Ontem. Eu senti o chão sumir por um instante. E ele falou alguma coisa? Ela sentiu devagar. Não exatamente ele. As palavras dela ecoaram dentro de mim. Parecia a voz dele, mas não era. Eles falam através do número dele. Ela passou a mão no rosto, claramente exausta. Como se estivessem usando a memória dele para chegar nas pessoas que ainda importavam. Eu respirei fundo, tentando organizar a avalanche de informações. Júlia, você sabe quem são eles? O silêncio dela respondeu antes que ela falasse. Ela não sabia.
Ou talvez soubesse, mas não queria dizer. Depois de alguns segundos, ela se levantou e abriu uma das pastas na mesa. De lá tirou um envelope pardo envelhecido. Dentro havia uma série de documentos, cópias de mensagens antigas, registros de ligações e uma foto. A foto te mostrava o Leonardo em frente à porta de um prédio. Ele parecia cansado, mas estava sorrindo. Só que havia algo estranho. No canto da foto, quase imperceptível, havia uma sombra. Não uma sombra humana. Era mais como uma pessoa borrada, ou talvez alguém tentando não aparecer, mas que foi captado de relance. Essa foto foi tirada 2 dias antes dele morrer, disse a Júlia. Eu peguei a foto com cuidado. A textura do papel parecia pesada, úmida, como se a foto tivesse envelhecido de forma desigual, como se o tempo tivesse sido distorcido ao redor dela. Acha que isso tem a ver com as ligações? Eu perguntei. Eu não acho. Eu sei. Como assim, sabe? Ela respirou fundo como se estivesse prestes a me contar algo que guardou por anos. O Leonardo me enviou um áudio na madrugada em que morreu. Meu corpo travou por um instante. Que áudio? Ela foi até um outro cômodo e voltou com um pendrive pequeno, preto, com uma achadura no lateral. Eu nunca consegui ouvir isso. Toda vez que tentava, eu travava. Mas agora, acho que você precisa ouvir. Ela plugou o pendrive no notebook. Uma pasta apareceu, com apenas um arquivo. Para Júlia, urgente. O nome do arquivo fez o meu estômago revirar. Ela clicou. No início, um ruído forte preencheu a sala, como o vento passando por um túnel estreito, um chiado irregular. Depois, no meio desse caos sonoro, surgiu a voz do Leonardo, fraca, como se estivesse gravando enquanto se escondia. Júlia, é o Léo. Se você está ouvindo isso, eu preciso que você acredite em mim. A voz dele estava trêmula, assustada. Nunca ouvi o Leonardo daquele jeito. Eles sabem onde eu estou. Eles estão atrás de mim. Não confie em ninguém que ligar do meu número. Não importa o que digam, não importa o que façam. Eu senti meu coração parar por um segundo. A Júlia virou devagar para mim. Ela sabia que o áudio revelava algo que eu jamais imaginei. O Leonardo continuou. Diz pro Daniel que eu tentei ligar para ele. Eu tentei, mas eles estavam interceptando tudo. Meu corpo gelou. A Júlia virou lentamente para mim. Ela sabia. Ela sabia que o áudio revelava algo que eu jamais imaginei. Diz para ele que eu sinto muito. Eu sei que ele vai se culpar. Ele sempre se culpa. Mas não é a culpa dele. Não é a culpa sua. É culpa deles. A voz cortou. Um ruído forte, como se alguém tivesse arrancado o telefone da mão dele. E o áudio acabou. A sala ficou completamente silenciosa. Eu não consegui falar nada por vários minutos. A Júlia também não. Era como se tivéssemos escutado algo proibido, algo que não era para sobreviver ao tempo. Ele sabia que iam matar ele, eu disse enfim com a voz baixa. Sim. A Júlia passou a mão nos olhos, enxugando lágrimas silenciosas. E ele tentou avisar. Eu respirei fundo. Mas quem são eles? Ela abriu os olhos, lentamente, e pela primeira vez desde que entrei na casa, vi medo genuíno. Medo puro. Daniel, eles estão aqui. Antes que eu pudesse reagir, o celular dela vibrou sobre a mesa. A tela acendeu. O nome. O mesmo nome que apareceu no meu celular. Leonardo. A Júlia recuou como se tivesse visto um fantasma. O celular vibrou novamente. Vibrou uma terceira vez. Sem pensar, eu peguei o aparelho e atendi. Alô? Minha voz saiu firme, embora meu corpo estivesse tremendo. E a voz respondeu. Vocês deviam ter ouvido ele quando ainda podiam. Eu senti o chão desaparecer. Era a mesma voz que eu tinha ouvido na madrugada.
fria, artificial, forçada. Vocês demoraram demais. Agora vocês também sabem. A Júlia colocou a mão na boca, segurando um soluço. Eu estava travado, segurando o telefone como se fosse um artefato amaldiçoado. Se vocês querem respostas, sigam o que ele deixou para trás, disse a voz. Ele falou com mais alguém, e essa pessoa viu tudo. Antes que eu pudesse perguntar quem era, a ligação caiu. Olhei para Júlia. Ela estava pálida, respirando rápido. Quem viu tudo? Eu perguntei. Ela fechou os olhos, como se estivesse juntando a última coragem que tinha. Eu sei quem é. Quem? Ela abriu os olhos com um brilho de pânico. O vizinho dele. Meu estômago afundou. O senhor Maurício? Eu mal reconheci minha própria voz. Aquele aposentado? Ela assentiu. Ele foi a última pessoa a ver o Leonardo vivo. Saímos da casa dela em silêncio. Cada passo parecia um movimento perigoso demais, como se o ar ao nosso redor estivesse sendo observado. A cidade parecia diferente. As ruas estavam mais vazias, o vento mais frio, como se tudo tivesse sido deslocado alguns centímetros para fora da realidade. O prédio onde o Sr. Maurício morava ficava a apenas 15 minutos dali. Quando chegamos, o corredor estava escuro, com apenas uma lâmpada piscando na ponta. Bati na porta dele 3 vezes. Nada. Bati mais forte. Quando a porta finalmente abriu, o Sr. Maurício apareceu. Magro, cansado, com olheiras profundas, mas o que mais me assustou foi a expressão dele. Era como se ele já soubesse por que estávamos ali. Vocês demoraram, disse ele, a voz baixa, rouca. Eu senti um arrepio subir pelas minhas costas. O que o senhor quer dizer com isso? Ele olhou para nós como se estivesse analisando cada detalhe, cada respiração. Eles me avisaram que vocês viriam. A Júlia recuou um passo. Eles? Quem? Perguntei. Ele suspirou, abriu mais a porta e disse: Entrem, mas saibam, tudo muda depois disso. Quando entramos, o apartamento estava escuro, silencioso. Havia papéis espalhados por toda parte, fotos, mapas, plantas de edifícios. Parecia o quarto de alguém que investigava algo há anos. O Sr. Maurício fechou a porta devagar, como se não quisesse fazer barulho. Eu vi o Leonardo na noite em que ele morreu, mas ele não estava sozinho. Senti meu pulso acelerar. Com quem ele estava? O velho homem levantou os olhos e a resposta dele fez meu coração parar. Ele estava com uma cópia dele mesmo. A Júlia levou a mão à boca. Eu senti como se tivesse sido empurrado para fora do próprio corpo. Uma cópia? Minha voz quase desapareceu no ar. O Sr. Maurício continuou. Não era um irmão. Não era alguém parecido. Era ele. Exatamente ele. Mas os olhos eram vazios. Eu senti a sala girar ao meu redor. A Júlia começou a tremer. O velho continuou falando. Quando eles viram que eu estava olhando pela janela, a cópia me encarou e sorriu. Mas não era um sorriso humano. Ele apontou para uma mesa cheia de papéis. O Leonardo deixou um envelope comigo. Pediu que eu entregasse para você, se um dia você viesse. Eu senti o mundo inteiro paralisar. Para mim? Ele assentiu. Pegou um envelope amassado e colocou nas minhas mãos. Quando o toquei, senti como se estivesse segurando algo proibido, como se minha vida estivesse sendo puxada para uma direção que eu não poderia evitar.
Abri o envelope. Dentro havia uma única folha de papel, escrito à mão. Apenas uma frase. Não atenda quando ele ligar para avisar que está vivo. O papel caiu da minha mão. A Júlia ficou imóvel. O velho recuou um passo, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Meu celular vibrou. Olhei para a tela. Número do Leonardo. Mas dessa vez, não era uma ligação. Era uma mensagem. E o conteúdo da mensagem fez meu sangue gelar. Eu estou vivo. Me atende. A Júlia olhou para mim apavorada. O velho recuou um passo. O celular vibrou de novo. Outra mensagem. E foi aí que eu percebi que nada daquilo era aleatório. Nada era sobrenatural. Nada era coincidência. A última mensagem dizia: E embora eu estivesse olhando diretamente para aquilo, ali fora, a mensagem não veio do número dele. Veio do meu próprio número, do meu próprio celular. Como se alguém estivesse me copiando também. Como se já tivesse começado. Como se eles estivessem mostrando que agora não havia mais volta, nem explicação, nem escolha. Apenas uma certeza perturbadora ecoando dentro de mim. Eles querem você. E pela primeira vez na vida, eu acreditei.